Povo de Deus, meu irmão e minha irmã, vos saudamos com a bendita paz de Cristo Jesus. Sejam bem-vindos a mais um momento da palavra. Gravando esse vídeo ainda na noite de quarta-feira, dia 19, para compartilhar com os irmãos amanhã, antes que amanheça o dia. Amanhã, dia 20 de novembro de 2025. Agradecendo a Deus pela vida dos irmãos, pelos que estão se inscrevendo também agora no canal. Acho que é o 10º dia hoje que nós estamos nessa outro jeito, nessa forma diferente de compartilhar com os irmãos, que é através do YouTube. Para nós é novidade, não é? Porque era sempre aquelas mensagens simples através do WhatsApp por quase 6 anos. E de repente tivemos que parar lá e estamos aqui para continuar transmitindo a mesma palavra, apontando o céu, não é? E mostrando um Senhor, um Salvador que continua perdoando, salvando, remindo o pecador. E precisamos também estar cientes de que, de um momento para outro, Ele pode voltar para buscar o seu povo. O apóstolo João, abrindo seu livro, o Santo Evangelho de João, ele disse assim, uma profunda revelação de Deus para aquele homem simples que era João o apóstolo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Uma profundeza de palavra, um mistério que foi revelado a João. No princípio era o Verbo, era só a palavra. E o Verbo, a palavra, estava com Deus. E o Verbo era Deus, a palavra era Deus. Só os espirituais que podem entender esses mistérios. Mas, de repente, João diz no versículo 14 desse capítulo 1 de João, e o Verbo se fez carne. Não tinha outro jeito de ver a palavra, a não ser ele se fazer carne, nascer de Maria, por obra exclusiva do Espírito Santo, e se revelar ao mundo. E João, com toda a alegria, nos apresenta esse mistério, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E nós vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E essa oportunidade eles tiveram, os discípulos tiveram. E nós temos essa oportunidade, continua conosco a palavra. Eles chegaram a ver pessoalmente Jesus, um homem comum, um homem que sentia dores, um homem que cansava, um homem que precisava dormir, um homem que precisava andar de um lado para outro para chegar lá. Mas, de repente, ele dá a vida por nós. Verdade. Ele se revela aos discípulos, fala tudo o que tem que falar, plantou a igreja, colocou o fundamento e disse que ele deixava aqui a sua igreja, uma porta aberta, que o diabo não tem domínio sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Preparou tudo. Deixou conosco o glorioso Espírito Santo, que é Ele próprio também. É a palavra que continua conosco, sendo revelada através do Espírito Santo. E é assim nós estamos vivendo, nessa esperança da palavra de Deus
revelada aos nossos corações. João, quando chega no capítulo de número 12 do seu Santo Evangelho, escrevendo entre linhas o que era revelado para ele e também as palavras do próprio Jesus. E ele coloca palavras do Senhor Jesus aqui no capítulo 12, versículo 47 e 48. E diz assim: e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem me rejeita a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar o mundo no último dia. Nós vivemos ainda o tempo da oportunidade. A palavra que salva, a palavra que liberta, a palavra que transforma, mas lá na frente, para quem não creu, o que vai acontecer, Esther? Tão bom ele foi, que ele não quer ninguém obrigado. Por isso ele deu livre-arbítrio para nós. Escolher, ouvir, obedecer a sua palavra, crer na sua palavra, que é ele próprio, ou não crer. E se não crer, ele não julga, porque ele não veio para julgar, ele veio para salvar. Então, o que diz? Quem me rejeitar a mim, que é a palavra, e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esta há de julgar no último dia, quando chegar no fim dos tempos. Ali, a palavra que é ele próprio. Hoje, ele é o nosso advogado, João escreveu, numa das suas cartas. Mas naquele dia, ele será o nosso juiz. A Esperamos que não seja o nosso. É verdade, que não seja, mas daquele que não escolheu a obedecer a santa palavra. É verdade, aquele que não crê, diz aqui a palavra, eu o julgarei. A palavra julgará naquele dia, quando ele volta a ser somente o verbo outra vez. Passou o tempo da oportunidade e lá na frente, diante do trono branco, o Senhor o julgará. A palavra vai julgar. Quando João teve a visão no Apocalipse, ele viu o Senhor, ele observou muitas coisas, e entre elas ele disse que o nome do Senhor, no capítulo de número 19, 12, diz que os olhos, quando João olhava, os olhos do Senhor eram como chamas de fogo. No versículo 19 e 19 diz: e o seu nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Voltou a ser o verbo que está com Deus. Veio aqui, abriu a porta, deu esse tempo de oportunidade. Ainda estamos vivendo nesse tempo da oportunidade, mas lá na frente, para quem não crer, vai ter o dia do julgamento eterno. A igreja do Senhor vai ser recolhida. A noiva que creu nas palavras. Como é lindo crer na palavra, meu irmão. Aleluia. Não precisa ser sábio, não precisa ser alguém que pregue, e esse alguém convenceu aquela pessoa de uma determinada doutrina, de um determinado ensino, mas aquela mensagem singela, simples, que o Espírito Santo está na palavra.
E é revelada essa palavra a alguém que aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele passa a andar agora com passos firmes, com certeza absoluta que se ele ser fiel até a morte, ele receberá a coroa da vida. O que é a coroa da vida? É a vida eterna, a vida para sempre. Vai ser coroado. O Senhor tem reservado esse dia para mim e para você. Agora, quem não crê, como diz aqui a palavra, e se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Isto é agora, mas depois ele julgará os que não crerem. Então, irmãos, não seja daqueles que não creram, mas naqueles que creram para a vida eterna. Amém. Querido Deus, meu Pai Celestial, agradeço a Ti, louvo ao Teu nome, Senhor, por esta santa oportunidade de poder transmitir a palavra viva da salvação, a palavra que salva, a palavra que dá vida e esperança, mas também a palavra que lá no final vai julgar aquele que não creu. Querido Deus, é no nome de Jesus que eu te peço, por todos meus irmãos. Amém e amém. Amados irmãos, tenham um bom dia na santa paz de Cristo Jesus e até amanhã.